Queridos irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical e convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal Portal Escola Dominical, o canal da EBD, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo. E como já dissemos nas aulas anteriores, o tema da nossa revista nesse trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E na aula de hoje estudaremos a 8ª lição com o tema Naamã é curado da lepra. Veremos a busca de Naamã por sua cura, o orgulho e a falta de fé de Naamã e a ambição de Geazi. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que a palavra tizará, tradicionalmente traduzida como lepra ou hanseníase na maioria das Bíblias cristãs, possui numerosas variantes de transliteração em português e significa uma condição desfigurativa que abrange não somente pessoas, mas também objetos inanimados? E ainda que esta palavra significa ferir, em referência a uma explicação do Talmud judaico, fazendo referência a um castigo divino pelo pecado? Vejamos o que nos diz o texto áureo. Texto áureo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 14. A verdade prática nos diz: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento que lhe apraz. Leiamos a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. Segundo Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 10, versículo 14 e do 25 ao 27. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, e da terra de Israel levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse:
Teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém, ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Muito bem, conforme já dissemos, nesse trimestre estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E a introdução da nossa lição nos diz que a cura da lepra de Naamã nos revela que os métodos de Deus nem sempre são fáceis de compreender. Naamã, o comandante do exército da Síria, precisou exercitar sua obediência e fé ao mergulhar no Rio Jordão, pois tal ato era demasiadamente humilhante para um homem de sua posição. Porém, ao deixar de lado o orgulho e cumprir a rigor o que Eliseu lhe dissera, Naamã alcançou a cura. Pois bem, vamos passar agora à análise dos tópicos da lição de hoje. Após essa breve introdução, nós vamos verificar aqui que Naamã, o chefe do exército sírio, era um homem honrado. Naamã, de acordo com o versículo 1 de 2 Reis, capítulo 5, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e de muito respeito. Aqui nós vamos analisar que o senhor de Naamã era o rei da Síria. Este rei da Síria era um rei gentil, pagão, e a Síria era uma nação que não desenvolvia um bom relacionamento com Israel, a nação de Israel. Entretanto, nós vamos verificar algo interessante entre a Síria e Israel. Por quê? Porque o Elias, anteriormente, cuja história nós verificamos nas lições anteriores, ele já havia profetizado sobre a unção que deveria ser realizada sobre o rei da Síria. Na oportunidade, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 15, Elias, logo depois daquele grande evento que ocorreu no Monte Horebe, ele recebe a advertência de Deus que ele precisaria ungir o rei da Síria. Na ocasião, seria o rei Azael. Então, Deus deu uma projeção do futuro para Elias do que iria acontecer com a Síria. E nesta oportunidade, nesta lição, nós percebemos que Azael ainda não era o rei da Síria. Conforme alguns historiadores definem, o rei da Síria seria Ben-Hadad II. Este era o rei da Síria naquele momento. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção está no seguinte: geralmente, naquela época, os reis eram ungidos por profetas em Israel. Mas por que Elias foi designado para ungir um rei gentil? E, na verdade, antes de ungir esse rei, Elias ungiu no seu lugar Eliseu, profeta, e o profeta Eliseu cumpriu essa atribuição do profeta Elias. Por quê? Que houve essa determinação de um profeta do Estado de Israel, da cidade de Israel, da nação de Israel, ungir a um rei gentil. Na verdade, Deus que determinou, quando Deus determina, nós não temos condições de entender os seus planos e propósitos. Mas, sob o aspecto do ponto de vista espiritual, nós aqui temos uma primeira lição. A lição é de que Deus, Ele estabelece reis, Ele tira os reis conforme a sua soberania. Então, fica muito claro aqui uma questão em relação ao povo e à nação da Síria. Era um povo distante das promessas que haviam em relação a Israel. Mas mesmo assim, Deus ele tem o comando e o controle soberano
não somente sobre Israel, mas também sobre todas as nações, inclusive sobre os inimigos do povo de Deus, que no caso aqui, a Síria era um dos inimigos do povo de Deus. E outra questão muito interessante, antes de nós nos adentrarmos nessa questão fundamental para entender o aspecto histórico da relação de Naamã com o povo ou com o rei de Israel, que nós já vamos verificar, atentarmos à questão atrelada a esse relacionamento. Como Naamã, sabendo dessas relações tão tempestuosas com Israel, como Naamã vai se aproximar do rei de Israel. E nós vamos verificar o seguinte, ainda no versículo 1, quando Deus fala assim, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, que era o rei da Síria, e de muito respeito. Por que Naamã era de muito respeito? Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Então veja bem, outro aspecto interessante aqui, que está no versículo 1 desse capítulo 5 de 2 Reis. Naamã, ele era um homem que deu livramento ao povo sírio, por intermédio da vontade do Senhor. Então veja novamente, Deus atuando de forma decisiva em decisões, para não ser redundante, Deus atuando de forma decisiva em relação ao futuro da nação, de uma nação pagã, que era a nação da Síria. Mas Deus deu livramento ao povo sírio por intermédio desse grande chefe do exército do rei da Síria, que era Naamã. Deus usando ele para livrar o povo da Síria. Guarde isso no seu coração. No versículo 2 está escrito o seguinte: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina que foi presa, ela que relata os grandes feitos que Deus realizava por intermédio do profeta Eliseu. Essa moça disse à sua senhora acerca daquilo que invadiu o seu coração. Ela disse para a sua senhora: olha, oxalá, tomara, bom seria que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Naamã teve conhecimento desse posicionamento de uma escrava. Agora veja bem, o reconhecimento de um profeta é tão forte que pode fazer o comandante de um exército dar ouvido a uma escrava. Por quê? Porque o reconhecimento da vida de unção de um homem, ele transborda para a vida de outras pessoas. Outras pessoas começam a testemunhar. E o testemunho daquela menina foi um testemunho tão legítimo que fez com que o coração do comandante do exército da Síria tremesse. Ele viu ali legitimidade, ele viu sinceridade naquilo que aquela escrava estava falando. Então ele se dispôs a notificar o seu senhor conforme o relato que lhe foi transmitido por intermédio daquela menina, daquela escrava. Então, disse o rei da Síria, isso já no versículo 5, vai, anda e enviarei carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Por que tantos talentos? Por que prata? Por que ciclos de ouro? Para uma situação onde Naamã tinha o interesse de pedir algo ao rei de Israel. Veja bem, o que aconteceu foi a interposição já de chefes de Estado numa relação entre duas nações. Primeiro, Naamã se dirige ao seu superior, o rei da Síria. O rei da Síria ouve o relato de Naamã e entra em contato por intermédio de carta com o rei de Israel. E o rei de Israel, quando ele toma ciência dessa carta, ele fica um tanto quanto apavorado. Porque, veja bem,
Estão ali recompensas já sendo pagas a título de caução. Olha, eu sei que se eu for para Israel, eu vou ser curado. Então aqui já está a recompensa. Aquilo fez com que o rei de Israel ficasse muito nervoso, preocupado, principalmente porque ele não detinha poder algum sobrenatural para trazer cura ali para aquele comandante do exército, inclusive do exército inimigo. Se nós formos lembrar a história, nós vamos verificar ainda que Israel estava sob o comando de um rei que era filho de Acabe. E Acabe anteriormente havia entrado em guerra com os sírios. Deus havia dado a vitória ao povo de Israel em relação aos sírios. Todavia, como Acabe procedeu mal à casa do Senhor e antes de eliminar o seu inimigo, Acabe reestabeleceu um acordo com o rei da Síria da época. Deus acabou entregando Acabe na mão dos sírios e Acabe morreu pela mão dos sírios. Essa relação continua turbulenta e na ocasião aqui agora nós vamos encontrar um filho de Acabe, que é Jorão, que tem esse relacionamento diplomático com a Síria um tanto quanto abalado. Todavia, o que acontece aqui? Nesse relacionamento abalado, que os sírios também tinham ciência, há uma tentativa de aproximação diplomática por causa de uma necessidade do chefe, do comandante do exército, do rei da Síria. Sucedeu, diz o versículo 7, que lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Então o rei de Israel, naquela ocasião, ao invés de entender a situação sob o aspecto espiritual, não, ele pensou que o rei da Síria estava buscando ocasião para tratar de algum tipo de armadilha, para ele cair numa guerra. Meus amados irmãos, quando nós notamos uma situação de dificuldade, nós temos que ter, primeiramente, um posicionamento espiritual. E qual é o posicionamento espiritual? O posicionamento espiritual é aquele que se distancia da lógica humana. Se Deus quer usar, se Deus quer agir de forma sobrenatural, Ele vai agir usando, inclusive, a pessoa que Ele quiser. Seja de qual reino Ele for, seja de qual nação Ele for, seja de qual distância de relacionamento tenha. Mas Deus pode usar pessoas para que nós tenhamos a bênção dele sobre a nossa vida. O rei de Israel não entendeu assim, porque ele pensou que era uma ocasião que o rei estava querendo para tramar mais um tipo de guerra contra ele. Todavia, existia um homem de Deus, sim, ali em Israel. E esse homem era Eliseu. E ele mandou dizer ao rei da Síria, dizendo que havia ali em Israel profeta da parte de Deus. E é muito bom quando nós entendemos isso, que quando Deus usa os seus profetas, mesmo que a nação esteja na mão ou no direcionamento daquele que não crê, se existe profeta, o profeta se levanta e o profeta se apresenta e o profeta relata aquilo que está dentro do coração de Deus para o conhecimento humano, para que os homens possam saber verdadeiramente quem é esse Deus. E na ocasião, o rei, ele estava distante de Deus, mas o profeta, ele se levantou, tomou a frente e pediu para o rei liberar Naamã para ter um encontro com ele. E é assim que o Naamã procedeu. Ele foi até o encontro do profeta, com toda a sua caravana. Mesmo depois da carta do rei, recomendando Naamã procurar ao rei de Israel, ele foi enviado, ele foi deslocado para procurar o profeta, procurar a pessoa certa. E Naamã teve um encontro com o profeta Eliseu. Todavia, esse encontro foi diferente. Por quê? Porque Naamã, como os irmãos bem sabem,
ele esperava um encontro protocolar, diplomático, um encontro onde regras formais iriam ser cumpridas. Todavia, o profeta ele não se preocupou em cumprir regras de protocolo. O profeta se preocupou em cumprir somente aquilo que era a vontade de Deus, sem regras e sem protocolo. O conteúdo valia muito mais, ou vale muito mais para o profeta do que o invólucro, do que aquilo que é a formalidade. Então, vale mais o conteúdo, vale mais aquilo que a pessoa diz com clareza da parte de Deus, do que toda a retórica que pode estar ali por detrás de um discurso. O que vale mesmo é a decisão do homem que é profeta e que diz verdadeiramente aquilo que Deus tem para aqueles que procuram o profeta. Quem procura o profeta procura ouvir a voz de Deus. Quem procura a profecia procura ouvir a voz de Deus. E é assim que nós ainda devemos proceder. Devemos buscar o profeta, devemos buscar a profecia. O nosso profeta é Jesus Cristo. A profecia é a palavra de Deus. E então, quando Naamã se encontra com esse profeta, ele é orientado a buscar o Rio Jordão e mergulhar ali 7 vezes. E a promessa que ele obteve foi a seguinte: a tua carne te tornará e ficarás purificado. Nós vamos ver a representação aqui espiritual da situação do leproso. A lepra, no sentido aqui, ela está configurando uma situação espiritual de debilidade, afastamento de Deus, espiritualmente falando. O homem, diante de Deus, ele sofre, ele padece, ele tem enfermidades. É como se fosse leproso, não poderia estar próximo de Deus. E a condição de Naamã é mais ou menos essa, porque ele nem pertencia ao povo de Israel, à nação de Israel. Ele pertencia a um povo distante, gentil. E, por intermédio do profeta Eliseu, houve ali, sobre a vida dele, a concessão de algo que nós conhecemos de uma forma muito peculiar, que é a graça de Deus. Naamã, que não pertencia à comunidade de Israel, não pertencia à comunidade do povo de Deus, ele conquistou por intermédio da graça de Deus. É graça no Antigo Testamento, não tem outro tipo de análise a ser feita. Porque ele merecia alguma coisa? Não merecia, nem sequer fazia parte do povo escolhido, mas ele alcança a graça de Deus e o seu coração se transmuda, se transforma. Naamã deixa de ser aquele homem que ele era antes e ele começa a reconhecer que Deus verdadeiro existe e não é um Deus que ele idolatrava. Naamã reconhece que esse Deus é um Deus poderoso, é um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que num primeiro momento ele decepcionou, como diz aqui o tópico 2 da lição, ainda no item 2 também. Porque Naamã, quando recebe a orientação dada pelo profeta Eliseu, ele que esperava que o profeta o recebesse com honras e que lhe tocasse com as mãos, mas a ordem foi mergulhar no rio 7 vezes. A decepção foi evidente, diz aqui o comentarista. Foi preciso a intervenção de seus empregados. Os empregados tiveram que chegar para Naamã e falar: Senhor, se algo difícil lhe fosse pedido, o Senhor faria de bom grado. Então, se é só isso, por que o Senhor não quer fazer? Aqui nós vemos a tendência do ser humano à religiosidade, a busca de fazer o que é o mais difícil para alcançar a benevolência de Deus. A crença na ritualística, a crença de que é necessário a pessoa cumprir regras, cumprir rituais religiosos para poder alcançar a benevolência de Deus. E não foi assim
O que aconteceu com Naamã? Naamã, ele alcança a bênção de Deus por intermédio de uma atuação gratuita, mas ele teve que agir. Ele teve que ir até o Rio Jordão. E cada mergulho que Naamã dava ali, uma parte do seu orgulho ia caindo. Desde o primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo mergulho, quando ele levanta, ele já está ali despojado, sem nenhum tipo de orgulho, sem nenhum tipo de soberba. Ele cumpriu algo que no seu coração ele estava se humilhando. Mas para Deus, a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Naamã é exaltado por Deus porque ele alcança a cura. E é assim, meus amados irmãos, que nós devemos proceder. Devemos buscar a esse Deus, mesmo que nós achemos que estamos ali nos humilhando, porque para Deus, situações simples da vida pode parecer, para Deus, uma situação simples, ela é realizada mediante a intenção do coração do homem. Mas o homem, muitas vezes, para realizar aquele simples de Deus, ele entende que ele está sendo humilhado, ele entende que ele está sendo, de alguma forma, desonrado. Mas para Deus não existe isso, não. Para Deus existe cumprimento de determinações, cumprimento daquilo que Deus quer. E o que Deus quer é bom e agradável para a nossa vida. Sempre existirá uma lição de bom grado daquilo que Deus nos ordena, daquilo que Ele determina. Naamã se sentiu primeiramente humilhado, mas depois ele saiu dali restaurado, curado e exaltado. Porque diferentemente do que acontecia em Israel, veja como é interessante, no meio do povo de Deus existia uma lei no Antigo Testamento, em Levítico 13, 14, que tratava da questão do leproso. Era uma lei muito rígida. Essa lei fazia com que, dizia que o leproso ele deveria se afastar do meio social que ele vivia. E Naamã, na Síria, ele era leproso, ele tinha um afastamento familiar, mas ele exercia o comando do exército da Síria. Então existia ali um componente social diferenciado daquele que não pertencia ao povo de Israel, que era Naamã. E houve uma cura, isso fica a mente da religiosidade ou do religioso, ela fica sem entender direito o porquê disso. O porquê que Deus fez um milagre desta envergadura na vida de um homem ainda que não pertencia ao povo de Deus, ao povo escolhido. Por que Deus fez isso? Porque Deus, Ele tem o controle de todos os corações na sua mão. Deus, Ele realiza conforme a sua soberania aquilo que melhor lhe apraz. E o coração de Naamã estava dentro do conhecimento de Deus. Deus conhecia o que se passava no coração de Naamã. E Naamã encontrou a Deus desta forma, desta maneira. O autor ou comentarista da lição, ele enfatiza aqui a questão de nós não estarmos atrelados ao misticismo, o número 7, foram 7 vezes, e faz isso com razão, porque não é o número 7 que trouxe a Naamã a cura, mas foi o cumprimento da ordem de Deus. Todavia, é interessante lembrarmos sempre que por detrás de números na Bíblia, muitas vezes existem significados, e o significado do número 7 em relação a tudo que acontece desde a criação desde Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver 7 como o número da perfeição. De alguma forma, esse número, em relação a Naamã, indicava e apontava para a perfeição da obra de Deus que iria se concretizar na vida dele. E se concretizou, tal como também pode se concretizar na vida daqueles que obedecem integralmente aquilo que Deus nos pede. E nós vimos aí que muitas vezes o que Deus nos pede não é algo tão fora de nossas possibilidades.
às vezes está ali dentro das nossas possibilidades e por uma questão de orgulho e até mesmo, entre aspas, uma soberba, nós não temos vontade, muitas vezes, de nos aproximar daquilo que é fácil de fazer, mas o coração, muitas vezes, entende como uma situação de humilhação. Meus amados, vamos passar aqui agora o terceiro tópico, que fala do personagem Geazi, acometido da lepra. Veja que a rejeição dos presentes por parte de Eliseu, que foram oferecidos por Naamã, fez com que algo nascesse no coração de Geazi. E aí nós temos que explicar. O que acontece? Naamã, após ter, da parte de Deus, recebido com o milagre, ele foi e ofereceu a Eliseu os bens, talentos, ouros, tudo aquilo que ele havia programado no seu coração para recompensar aquele representante da divindade na terra. Todavia, Eliseu, ele se propôs a não aceitar, porque o homem de Deus, ele realiza o trabalho sem ter contraprestação, porque o nosso pagamento vem dos céus, vem de Deus. Naamã, ele volta para a Síria, mas Geazi, ele persegue Naamã e busca ser ressarcido daquilo que o profeta havia, de uma certa forma, não aceitado. Geazi, ele age de forma a censurar mesmo até o seu próprio Senhor, porque Eliseu, ele não quis nenhum tipo de recompensa. Só que, primeiro tópico, o amor ao dinheiro fez com que Geazi voltasse. Ele censura a postura do seu Senhor, conforme nós já dissemos, ao ter esse tipo de comportamento. E quando Naamã, como uma pessoa de maneira explícita, desceu de sua carruagem para encontrar Geazi, ele lhe disse uma mentira deliberada, dizendo que o seu Senhor o enviara até ele, e assim o recebeu para si mesmo aquele presente que Naamã pretendia dar ao seu Senhor. Ele recebe um presente dizendo de forma mentirosa que ele estava ali cumprindo uma ordem do Senhor dele, que era Eliseu. Sendo assim, verificamos que Geazi abusou de seu Senhor de maneira vil e o representou diante de Naamã sem ter procuração para isso, sem ter autorização para isso. Vemos assim que o amor ao dinheiro fez com que esse que andava com Eliseu há tanto tempo procedesse dessa forma. E muitas vezes acontece as pessoas estarem andando na igreja com homens de Deus, a pessoa anda com um homem de Deus a vida inteira, todavia o processo de conversão é um processo que precisa haver a abertura no coração para que a pessoa encontre verdadeiramente a conversão, encontre verdadeiramente Deus, encontre verdadeiramente a salvação que vem, sabemos, no Novo Testamento, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, vimos de maneira um pouco mais aprofundada hoje nessa pré-aula o que ocorreu com o chefe do exército da Síria, Naamã, um homem gentil que foi alcançado pela graça de Deus. Passemos agora, então, ante todas as análises que foram feitas, sucintas, para as nossas considerações finais. A conclusão da nossa lição de hoje nos diz que a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e salvar a todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos, o Senhor opera maravilhas de formas diferenciadas. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Muito bem, vamos fazer um momento de oração.
Pai querido, bendito, glorioso que estás nos céus, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor tem alcançado nossas vidas com salvação e cura. Ó Senhor, se alguém está ouvindo aqui que precisa, Senhor, de cura e salvação, que o Senhor possa agora alcançar em nome de Jesus. Te pedimos e te agradecemos por essa lição. Amém. Chegamos ao final de mais uma pré-aula e hoje aprendemos algumas importantes lições sobre a cura de Naamã da lepra. Na próxima semana, estudaremos a 9ª lição da nossa revista de adultos com o tema O Reinado de Joás. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, que está aparecendo aqui na sua tela abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima pré-aula. E compartilhe com seus professores, com seus alunos e com seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até lá!